Agora, nessa aula, você vai entender a diferença entre estresse, depressão e ansiedade, porque muitas vezes eles têm sintomas semelhantes ou consequências semelhantes, por exemplo, insônia, alteração na alimentação, mas a causa não é a mesma. A causa da ansiedade é uma, a causa do estresse é uma e a causa da depressão é outra, tá bom? Eu quero começar principalmente aqui, ó, pelo estresse. É uma coisa que a gente vai falar muito, porque ele é como se fosse o iniciador. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas o estresse não é considerado uma doença hoje, mas ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma síndrome que está relacionada a uma série de doenças. O estresse está relacionado ao que acontece agora, momento presente, problema, solução. Então, o estresse está ligado às situações que estão acontecendo nesse momento da sua vida. Um chefe chato, adoro dar exemplo de chefe chato, gente, sabe por quê? Foi quando eu saí do meu emprego. Foi porque tinha uma desgraçada de uma enfermeira que me infernizava. Eu falei, eu não aguento, eu vou ficar doente. Eu já tinha tido depressão e ansiedade. Eu sabia que se eu ficasse lá aguentando aquela situação, eu ia ter um treco. E eu falei, não, eu preciso sair daqui, eu vou dar meu jeito, vou dar meus pulos, sair de lá por causa de uma chefe chata. Então, por isso que eu dou sempre exemplos. Quando eu falo agora, eu tô falando hoje, essa semana, esse mês. Então, é um projeto que você tem que entregar, é uma reunião que você vai ter, é uma conversa difícil, às vezes, com alguém que você ama, com o namorado, com o marido, com a mãe, com o pai. Decisões que você tem que tomar. Nesse caso, compra uma bicicleta, brincadeira. Mas eu vou mudar de casa, para que casa eu vou, como que eu escolho essa casa, e a escola das crianças, vou mudar de emprego, mas como é que vai ser? Então, as situações que estão acontecendo agora tem a ver com tomar decisões difíceis, ter conversas difíceis, encontrar solução para os problemas. E o que acontece no estresse? Ele está incomodando agora. E eu preciso de uma solução. Eu tenho um problema que está me incomodando, pode ser o chefe chato, pode ser uma conversa difícil que eu vou ter que ter com a minha mãe, com meu pai, é um problema no meu casamento, problema com os meus filhos, pode ser uma decisão que eu tenho que tomar, e aí vem uma mudança, se eu vou por esse caminho, se eu vou por esse, qual é a faculdade que eu vou fazer, se eu troco de emprego ou não, se eu aceito um novo cargo dentro da empresa. Tudo isso aqui está relacionado ao momento presente. São situações, várias situações que podem estar me incomodando, e aí eu vou falar mais disso quando eu falar dos níveis, né, de ansiedade, dos níveis de estresse, níveis de depressão. Dependendo do nível, eu consigo identificar se tem uma situação específica que está me incomodando ou se tem muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Então, no estresse, quanto mais alto o nível, né, moderado, severo, extremo severo, eu sei que tem muito acontecendo na vida dessa pessoa que ela está tendo que fazer, se responsabilizar, decidir, e isso gera esse estresse, essa carga mental, porque decidir, gente, dá um trabalho do caramba para nossa mente, gasta uma energia, e dá um trabalho físico também, porque gera tensão muscular. Daqui a pouco eu vou falar sobre os sintomas e vocês vão entender. Recapitulando, o estresse tem a ver com o agora. A ansiedade, ela tem a ver com o futuro, com preocupações e pensamentos negativos. Então, o que acontece? O futuro é uma situação hipotética. Eu não sei o que vai acontecer. A verdade é que eu não sei. Pode acontecer nada. Pode acontecer tudo que eu estou pensando aqui e pode não acontecer nada disso. Mas está ligado a preocupações com o futuro. Então, vamos supor, normalmente, isso é a teoria mais aceita, tá? Entre os profissionais, na rede científica. A ansiedade, ela começa com estresse, existe um acúmulo de estresse, tanto na mente, na vida de decisões para tomar, mas também esse acúmulo físico, né, esse químico que eu falo no corpo, que leva à ansiedade, porque essa pessoa tem uma tendência, eu falo, né, ela tem uma mente ansiosa, ela tem uma tendência a se preocupar com o futuro. Mas ela não começa porque a vida está ótima, incrível. Ai, minha vida está boa, vamos preocupar com alguma coisa. Não. Ela tem um disparador aqui que é o estresse. Então, por exemplo, é o exemplo do chefe chato. Eu tenho um chefe que está me cansando. Ele reclama todo dia, ele me persegue, ele me dá mais trabalho. Aí, isso é estresse. Eu preciso decidir o que eu faço. O que eu tenho que fazer para agradar esse chefe? Ou como é que eu faço para arrumar outro emprego? Como é que eu faço para mudar de área? Eu preciso pensar numa solução. Como que vem a ansiedade? Ai, mas esse chefe, ele não gosta de mim. Ah, mas e se ele me mandar embora? Se ele me mandar embora, eu vou ficar sem dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, quem vai pagar as minhas contas? Se eu não tiver dinheiro para pagar as minhas contas, quem é que vai me ajudar? E se ele não me ajudar, eu vou passar fome. Essa é a ansiedade. A ansiedade, eu falo que ela pega
a trilha do caminho do pensamento negativo e ela não para mais. Então, o nosso treino aqui é entender que a minha mente ela tem essa tendência mais ansiosa e eu vou aprender a controlar isso aqui. Então, aí você pega a ansiedade, fala, opa, peraí, volta aqui, mente ansiosa. Eu não vou deixar você sair disparada aí com esse monte de pensamento. Vou dar um exemplo para vocês. Então, eu estava morando em Joinville e ele estava indo trabalhar em Criciúma de carro, dá umas 5 horas, mais ou menos. Ele estava, acho que, voltando a cada 15 dias, eu não me lembro exatamente. Mas o que acontecia? E ele até brincava comigo. Você mandava mensagem para ele e ele não respondia, mente que tem uma tendência ansiosa, ela pensa assim, acabou a bateria do celular. Não tem sinal onde está. Que a mente, né, ansiosa, ela pensa, nossa, roubou o celular, roubaram o celular, teve um acidente, foi assaltado, a minha mente começa, blá, blá, blá. Aí o que eu falo? Calma, não aconteceu nada disso. Você não sabe. Pode ter acontecido isso? Pode, realmente. Mas você não sabe? Não adianta se preocupar. Aí eu trazia minha mente de volta. Isso é fácil de fazer? Não, é um treino. Por isso que você está aqui, tá? Você vai treinando a aprender a lidar com isso. Mas o meu marido brincava, ele falou, só nessas viagens você já me matou umas 7 vezes. Então, assim, porque você vai, a mente vai, opa, volta. Que nem criança. A criança sai correndo na frente, você não vai lá pegar ela? Então, mesma coisa, tá? A gente vai fazer esse treino aqui. E só para diferenciar a depressão, porque tem muitos sintomas que andam juntos. A depressão, ela vai aparecer como? Muita gente fala que a depressão é um excesso de passado. Mas não é só isso, tá? A depressão, ela pode vir de uma situação específica ou de um conjunto de situações. Lembra do interruptor. Então, a pessoa tem uma tendência a ter depressão. O que acontece na depressão? Também é um desequilíbrio físico-químico. Então, a sensação de bem-estar e de prazer na depressão, ela é muito baixa. Ela diminui drasticamente. No estresse e na ansiedade também, mas na depressão é ainda pior esse cenário. Para vocês terem uma ideia, é mais difícil do que na TPM. Quando a gente está na TPM, aqueles dias antes da menstruação, a gente também tem uma diminuição desses hormônios, por conta de toda a reação que precisa existir dentro do nosso corpo. Isso não está errado. Funciona assim mesmo. A gente é mais cíclica do que os homens e acabou. É um fato. Mas na depressão, então, assim, quem tem TPM, eu não estou falando de sintomas físicos, mas daquele estresse, aquela irritação, aquele incômodo com quase tudo, isso vai acontecer mais drasticamente na depressão. Por causa disso, lembra que eu falei que a desordem mental ela vem de uma autoestima distorcida, ela vem de um estilo de vida estressante? Então, na depressão surge o quê? Eu não sou boa o suficiente, eu me sinto inadequada, eu não me sinto aceita, as coisas começam a perder prazer para mim, então eu começo a não ver mais sentido nas coisas, tá? Por conta de todo esse conjunto de coisas que vão acontecendo. Então, não é uma coisa só. Então, não necessariamente é excesso de passado, mas sim, a pessoa, como ela tem uma diminuição da sensação de bem-estar, tem uma dificuldade maior de projetar o futuro, de falar, não, amanhã vai ser um dia diferente. Mas não é só porque ela não quer, é porque tem um desequilíbrio acontecendo ali dentro. Então, ela acaba tentando encontrar informações, tentando encontrar respostas no passado do que está acontecendo com ela. Então, ela tem a ver com a baixa do diminui o bem-estar e essa diminuição do prazer. Vazio emocional. Mas, gente, aí muita gente me fala isso, mas como é que isso aqui aparece em pessoas que são tão agitadas ou que têm tanta coisa para fazer? A gente tem um senso comum de que a depressão é aquela pessoa que só chora, que ela não sai da cama, que ela não consegue fazer nada. Mas isso é o senso comum e tem sim algumas pessoas com depressão ficam desse jeito. Mas como que a depressão aparece assim, no dia a dia das pessoas mais agitadas, ansiosas ou estressadas? Dificuldade de concentração, irritabilidade muito grande. Essa irritabilidade provoca uma dificuldade maior nos relacionamentos, porque essa pessoa tem dificuldade de se concentrar no que o outro está falando, ela já fica irritada, parece que a mente fica mais aérea, então ela tem mais dificuldade de se concentrar. Então, isso acaba levando a um reflexo em outras áreas da vida também, tá? Mas é importante diferenciar. E ela vai aparecer também, principalmente, com uma falta de energia. Por causa da diminuição da sensação de bem-estar e de prazer, vai diminuir a energia. E aí é que vem o desânimo,
desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas, falta de iniciativa, ela demora para começar alguma coisa, porque parece que as coisas não têm sentido. Essa pessoa parece que ela sente que tem um peso em cima dela. Não é o corpo dela que está pesado, parece que tem uma tonelada em cima dela, então é difícil levantar da cama, é difícil começar algo, principalmente algo novo. Então, essa pessoa, ela dá conta ainda de fazer algumas coisas do dia a dia, da rotina dela. Começar algo novo para essa pessoa é muito difícil, porque exige uma força muito maior que ela não tem. Ela tem uma diminuição da energia, ok? E na próxima aula, você vai entender o que acontece na ansiedade, na sua mente e no seu corpo. E vai ficar muito mais fácil de você colocar em ação as coisas que a gente vai falar aqui. A gente se vê na próxima aula.